Unique Banco. Tradição e modernidade. Desde 1938. Filho de político e comerciante, José Ayrton Boris começou a trabalhar aos 10 anos de idade, no período em que o pai estava desempregado, e não parou mais. Seguiu para a sonhada capital do estado, onde começou a carreira comercial vendendo um par de óculos. A mercadoria ficava pendurada no pescoço. Com determinação e tino empresarial, logo abriu uma loja atrás da outra. Dono de uma surpreendente visão de marketing, Boris conquistou o Ceará e o país. Hoje, é um dos empresários mais bem-sucedidos do estado. Minha mãe, ela soube realmente educar os filhos, ela foi sempre muito dura. Os meus avós, tinha um que era muito duro, sempre ajudava, mas não dava moleza, tá? Tinha aquela história de que tinha que se trabalhar mesmo, tinha que se fazer alguma coisa. E nós somos de uma família, eu principalmente, nunca fui de querer nada de ninguém. Eu sempre queria era trabalhar e produzir. E assim foi muito gostoso, temos uma família realmente numerosa, mas muito gostosa, muito amável, muito carinhosa uns com os outros. Eu adoro meus irmãos. Hoje nós somos 12, de lá para cá não faleceu ninguém, todos conseguiram sobreviver, todos têm o seu negócio, todos vivem por conta própria. A história da minha infância tem duas partes. Até os 7 anos de idade, eu tenho uma lembrança de coisas assim, muito agradável, da situação financeira do meu pai, muito boa. Morava em boas casas, tinha uma boa condição, eu fui uma criança muito feliz, tive a oportunidade de brincar, conviver com outras crianças, sempre gostei de me relacionar com outras crianças. Agora, depois de 8 anos de idade, eu comecei a perceber que a situação financeira dos meus pais não ia muito bem. Quando a gente começou a mudar de um bairro classe A para um bairro classe B, depois para o C, depois para o D, depois para o E, que foi o pior bairro que podia existir na cidade. Eu também agradeço a Deus por isso, que eu aprendi também a conviver com essa diversidade da vida e me preparar para ser o adulto que eu sou hoje. Se disser, eu ouvia falar que meu pai, aos 8 anos de idade, tinha sido um comerciante, tinha sido um político, e na realidade foi vereador em Sobral, foi comerciante de estiva. Mas acontece que aos 10 anos de idade eu não vi mais o meu pai como comerciante e nem vi mais o meu pai como um político. Sim, um desempregado, né? Em busca de trabalho, e que aos 12 anos de idade eu via o meu pai então se dirigindo para Brasília, que era na época em que eu construí Brasília, na década de 60, entre 59 e 61, por aí, e ele ia para Brasília e a minha mãe ficava com seus 10 filhos, só Deus que podia dizer como ficava, sobre a ajuda da família que tinha a condição de ajudar. Mas não é fácil para se viver alguns momentos sobre a ajuda de alguns parentes, como avô, avó, tio, primos, mas graças a Deus eu tive essa infância
meia desagradável nesse período e que reagi de forma bem interessante. Eu reagi de forma indo trabalhar. Aos 10 anos de idade eu resolvia já partir para o meu primeiro trabalho. Às vezes brincando, digo para a dona Yolanda Queiroz que o chanceler Edson Queiroz me imitou, porque o meu primeiro negócio aos 10 anos de idade foi vender água na estação em Sobral. Eu não tinha dinheiro, eu pedi R$500 que a mamãe tinha e ela me cedeu os R$500, me deu. Fui no mercado, comprei uma quartinha desse tamanhozinho, que era o que eu podia conduzir. Numa área do lado da minha casa tinha uma jarra cheia de água e eu então lavava aquela quartinha, enchia de água e ia para a estação vender a água a R$500 o copo. Então eu já conheci a Serra da Ibiapaba toda, eu fiz muitas feiras, naquela época chamava de maloqueiro, em Tianguá, Ubajara, São Benedito, Viçosa, Ipu, Crateús, isso tudo com 10, 11, 12 anos de idade, 13, quer dizer, então eu não tive muito tempo para ser criança, menino, tem muito tempo para brincar, jogar bola. Eu me lembro que eu joguei bila, pulei macaca, mas tudo isso por muito pouco tempo, porque na realidade eu queria era trabalhar, eu queria era ganhar dinheiro, eu queria era ajudar a criar os meus irmãos, como todos foram muito bem criados. Aos 8 anos de idade eu não podia ver um balcão, que o meu desejo era passar para o lado de dentro do balcão. Eu queria ajudar, eu queria participar daquele negócio, nem que não ganhasse nada. Era o prazer de servir. E aos 14 anos de idade, foi o único período na minha vida que eu trabalhei de empregado, foi para o Vicente Prado, em Sobral, eu trabalhei 8 meses de empregado num restaurante, e quando ele necessitava ir para o Café Jaibaras, que existe até hoje, para dar água de graça para a população. Uma vez eu vendia na estação e a outra eu vinha dar de graça, porque da estação fui convidado a me retirar por causa do risco, do perigo, não é? Minha mãe e meu pai não aceitou que eu ficasse na estação. Então, nesse período, entre 14 anos de idade, eu trabalhei 8 meses de empregado num bar e restaurante Expresso, que era um restaurante que tinha em Sobral, e às vezes o proprietário precisava de uma pessoa para dar uma mãozinha, ele era o mesmo dono do Café Jaibaras. Eu ia para o Café Jaibaras porque eu me sentia bem do lado de dentro do balcão. Eu acho que isso despertou em mim o desejo de ser um comerciante desde criança. Óculos eu só fui vender a partir de 15 anos de idade. Foi quando eu comprei meus primeiros óculos. Foi quando eu vim para Fortaleza com o retorno do meu pai de Brasília para Fortaleza, a convite do Coronel Vigílio Távora, na década de 60, e a família, em busca de uma colocação para o meu pai, conseguiu exatamente no estado que ele viesse de Brasília fazer um concurso aqui a nível de Ceará, e ele veio, se submeteu a esse concurso, passou, e ficou na Assembleia como funcionário público, e foi exatamente nesse período que eu vim de Sobral para Fortaleza, porque era um sonho meu conhecer Fortaleza. Eu tinha um desejo muito grande de conviver numa cidade, viver com muita gente, era assim uma vontade que eu tinha. Eu tive uma grande dificuldade de comprar o meu primeiro óculos em função do meu estrabismo, que conduzo comigo até hoje. E eu comprei os meus primeiros óculos da cidade de Sobral com 13 anos de idade, em 10 parcelas. Tive muita dificuldade de comprar esse óculos. Eu gostava de usar óculos. E ao chegar em Fortaleza, meu dinheiro só deu para comprar uma peça. Eu observei os vendedores na calçada do Mercado Central, ao lado da Assembleia Legislativa.